hoje tenho mais um ilustre convidado. Trouxe um ilustre convidado à Assembleia da República, sendo que quem me conhece sabe que eu tenho sempre dois critérios absolutamente cumulativos. Serem meus amigos e eu tenho muito orgulho neles, por serem pessoas que sejam uma mais-valia para mim, para o meu crescimento pessoal ou para Portugal, de uma forma indireta também para o meu crescimento pessoal. E hoje tenho comigo um outro amigo que, antes de mais nada, teve a simpatia de me trazer o seu... Este não é o teu primeiro livro, no entanto, é o mais conhecido, é o teu primeiro grande livro, não é? Eu, se calhar, antes mesmo de te apresentares, porque vamos fazer isto de maneira mais informal possível, não é? Estou a falar com o Manuel Rosa, um ilustre historiador, que atualmente vive nos Estados Unidos, mas pronto, antes mesmo de te apresentar, fala-me primeiro deste livro. Como é que este livro surgiu? Ora bem, primeiro de tudo, muito obrigado por teres convidado a vir cá. É um prazer estar aqui contigo. Eu, em 1991, soube que o Colombo, a pessoa a quem chamamos Colombo, era casado com uma nobre portuguesa. Então comecei a investigar e este é o meu quarto livro publicado em Portugal. Este foi publicado em 2019, contém toda a informação atualizada até 2019, não é? E basicamente estamos a provar que o Colombo nem se chamava Colombo e que era um nobre português antes de ir para trabalhar em Castela. Olha, vamos primeiro, eu vou fazer sabes que eu sou advogado, não é? E como mau advogado que sou, tenho que ser advogado do diabo. Eu vou-te começar a contestar. Está bem, quer dizer, nem é contestar muito. Também não me apetece, quer dizer, não digo que tu és meu amigo e depois começo-te aqui a tratar mal, não é? Está bem. Mas diz-me lá, prova-me lá que ele era português. Não, eu não tenho, eu sempre disse, eu não tenho medo de ser contestado, não tenho medo de ninguém me vir contestar com os documentos, sim? E é isso que eu apresento no livro, provar que ele era português. Ora bem, temos dois documentos em que podemos dizer que com estes documentos ele era português. Sim? Um é um documento da Corte de Castela, de 1487, em que eles pagam a uma pessoa em que eles não meteram um nome. E dizem assim, paguei hoje o nome em branco, 30 dobras castelhanas, português. Este era o português que estava na corte e Sua Alteza me mandou pagar em pessoa. E depois, quando se vai investigar os documentos, vemos que a pessoa que foi paga foi o Colombo, que se chamava Cristóvão Colombo, nunca foi Colombo, em Espanha. E então, esse é um documento da corte, é o único da Corte de Castela, que chamam português a um navegador em 1487, antes de começar a chamar estrangeiro, nunca o chamaram italiano. Depois temos uma carta dele, quando ele regressa da primeira viagem, ele entra aqui em Lisboa, para ir se reunir com Dom João II, ele escreve uma carta aos reis de Castela, a dizer que chegou, e diz assim, lembrem-se, Suas Altezas, que eu deixei mulher, filhos, e eu vim da minha terra para vos servir. A minha terra era Portugal. Só temos esses dois documentos. Nunca escreveu nada em italiano. Não vou dizer nada, ele tentou escrever duas sentenças, duas frases em italiano, em que ele nem sequer sabia dizer eu em italiano. Em vez de dizer io, o I e o O, que é o italiano, escreveu io em castelhano. Isso isso só é suficiente para provar que ele era português. Isto leva-me também as pessoas, vou admitir que a grande maioria das pessoas que estiverem a ver isto, se alguém estiver a ver isto, não é? Oh, espero que sim. Mas vou admitir que não te conheçam. De onde é que vem a tua evidência científica? Vamos chamar-lhe assim, não é? Porque tu estás a afirmar ou eu estar a afirmar não é a mesma coisa, não é? Isto vem tudo no livro, vou dizer assim, porque isto é muito interessante. A história do Colombo, o nome dele era Colombo, não Colombo, é muito interessante, porque os documentos, 99% dos documentos que eu apresento são os documentos que todos os outros historiadores conhecem. Só que a tendência foi sempre de aceitar que ele era um genovês, diminuir os factos que o não fazem de genovês e realçar os factos que poderiam torná-lo genovês.
Portanto, tu estás a ir só buscar documentos que já estão cientificamente aceitos, não é? Exatamente. Tu não respondeste só uma coisa que não percebeste a pergunta. Tu és historiador. Sim, sim. Qual é a tua formação? Historiador? Bem, Onde é que a foste buscar? Eu vou dizer assim, eu fui licenciado em Ciências Humanas em 1983, mas eu, quando me foquei no Colombo, eu comecei a investigar tudo, os documentos todos, tudo que foi escrito, as crónicas, mais de 4.000 livros que eu tenho lido de história em várias línguas. E depois eu formei-me, sou doutorado em História com a Universidade dos Açores. Agora, o que eu posso dizer, isto, coisas que qualquer pessoa que leu o meu livro, eu sempre sempre entendi que as pessoas, que os leitores tinham que ver os documentos para saberem o que eu estou falando, não é? Porque, dizendo que ele era português, sem mostrar os documentos, não, as pessoas ficam sempre com a dúvida, sim? Agora, como eu disse, isto é o documento de 1487 da Corte de Castela, em que eles chamam português duas vezes. Eu tenho ali sublinhado o nome, a nacionalidade, português, exatamente. E agora, este documento é muito interessante, porque eles deixaram o nome em branco. Já nessa altura, em 1487, mostra-se que a Corte de Castela estava escondendo a identidade dele. E quando se vai ver os livros, está lá escrito: paguei ao Cristóvão Colombo 30 dólares castelhanos, que é o que está neste documento. Só num documento temos a nacionalidade, no outro temos o nome. Depois deste documento nunca mais se chamam português. E esse valor de 30 aqui? 30 dólares castelhanos. Era basicamente 2 anos de salário de um marinheiro, de uma só vez. Ele recebeu mais pagamentos, mas só neste dia ele recebeu o equivalente a 2 anos de salário de um marinheiro. Esse valor prova alguma coisa? Esse valor indicia alguma coisa? Pois, era um pagamento elevado, vamos dizer assim, era o salário de 2 anos de um marinheiro, só naquele dia. Olha, havia a questão dele ser mercador ou marinheiro, mas só ter aprendido aos 25 anos. Explica lá isso, eu não compreendi bem. Nós temos aqui, são vários as falhas de lógica que a história nos vezes dá, que é incrível, mas vamos por aí, o comerciante, por exemplo, há um documento, supostamente de 1479, em que um Colombo, mas que sabemos se é o Selão ou não, estava em Génova e diz que ia seguir logo no dia para Lisboa, que tinha 27 anos e que em algum tempo tinha viajado à Madeira para comprar açúcar como representante de uma casa comerciante de Génova, mas que foi sem levar dinheiro. Já para mim isto é uma coisa incrível. Temos um comerciante que envia um agente até à fim do mundo, porque a Madeira era o fim do mundo da Europa naquela altura, comprar açúcar, mas não dá dinheiro. Ele chega lá, encomenda o açúcar, o dinheiro nunca chegou, não pode comprar, vai-se embora. Isso faz algum sentido? Claro que não. Uma pessoa que se vai enviar uma pessoa comprar açúcar tem que dar dinheiro para ir comprar açúcar. Isso já é uma falha no documento. Além disso, temos um homem que, e é esse documento que os historiadores utilizam para dizer que o Colombo de Selão tornou-se um comerciante a trabalhar para aquela casa comercial da Génova e que andava pelo mundo a comprar açúcar, vamos dizer assim. Não há provas nenhumas disso em lado nenhum, é só um documento que está em Itália. Mas nesse documento, esse Colombo diz que tinha 27 anos em 1479. Está bem? Mas o navegador, em 1503, escreveu para a corte castelhana a dizer que eu fui-vos servido com 28 anos. Ele foi para a Espanha em 1484. Tinha 28 anos em 1484. O Selão tinha 27 anos em 79. Não pode ser a mesma pessoa. Mesmo que o documento em que esse Selão supostamente foi comprar açúcar fosse verdadeiro, mesmo que seja verdadeiro, mostra que não é a mesma pessoa. Esse Colombo de Selão supostamente chegou a Portugal com 25 anos, foi aprender a ler e escrever, não só português, mas castelhano, hebraico, grego, latim, e depois navegação, cosmografia, geometria, álgebra, todas as coisas que são precisas
para navegar, navegação, que é uma coisa muito importante, uma coisa muito difícil de fazer no mar alto, não é? Sobretudo quando ainda não havia esses estudos, não é? Para Claro, isto são coisas que não fazem nenhum sentido, não é? Ele também podia ser um superdotado, não é? Pelos vistos. Sim, mas é assim, mas nós temos que pensar no ano 1476, quando ele chegou cá. 1476. Qual eram as escolas por onde ele ia ir aprender matemática, latim, essas coisas todas que ele sabia, que tinha aprendido em criança, porque o filho escreveu, meu pai sempre andou na escola desde criança, nunca trabalhou em artes manuais. Mas os historiadores disseram, o filho está a mentir, porque o pai é um tecelão, sim? O pai é um tecelão, nunca pôde andar na escola com pequena idade. Mas ao mesmo tempo, um navegador mostra que tem estudos elevados que só podia ter aprendido em criança. Sim? Não, porque assim mostramos que o filho estava verdadeiramente a dizer a verdade e os historiadores estavam a negar essa verdade para impor um tecelão que, porque não era a mesma pessoa que o navegador. Olha, e a história da identidade secreta? Pois, a identidade que era em secreta... Espanha, mas também era em Portugal. Exatamente. Isso é que dificulta também um bocadinho todas as teses, no fundo. Exatamente. Então, o que nós temos aqui era uma pessoa que tinha um nome em Portugal quando se casou em 79, sim, porque nessa altura não estava escondendo a identidade, não tinha razão para esconder. Temos uma pessoa nobre que viveu em Portugal, casou-se em 1479 com a Filipa Muniz, que era filha do capitão de Porto Santo, em que utilizava o seu nome verdadeiro, não é? Seja lá o nome que for. Agora ele vai para a Espanha, muda o nome para Cristóvão Colombo, todos sabemos que ele mudou o nome, para esconder a sua verdadeira identidade e os seus pais. Agora imaginem isto. Temos um Cristóvão Colombo de Tecelão da Itália, que quer se esconder e muda o seu nome para Cristóvão Colombo. Que tipo de escondimento é esse? É basicamente o mesmo nome. Então estamos a falar de uma pessoa sobredotada por um lado, mas por outro lado um bocadinho burro. Como? Não, diz lá. Por um lado era sobredotado, tinha aprendido aquilo tudo, mas por outro lado era um bocado burro, porque esconder o nome pelo menos. Porque não faz sentido. Isso é sempre a parte da lógica que falha nessa história. Quanto ao conteúdo do livro, eu já li, eu já sei. Quer saber? Compra. Oh, Joana, tu dizias que gostavas de mim e que enlouquecias, o que é que passa enfim? Ai, quando eu te toco, sinto fogo na alma, eu